Em um momento de tensão global, quando o mundo prende a respiração em expectativa, o inesperado acontece. No meio do conflito em andamento na Ucrânia, um diálogo diplomático significativo começa a se desenrolar não em Washington ou Moscou, mas no coração do Oriente Médio, em Riad, na Arábia Saudita. Delegações dos Estados Unidos e da Rússia se reúnem, marcando um potencial ponto de virada em uma guerra que há anos prende a atenção global. O secretário de Estado dos Shirarwa, Marco Rubio, e o representante russo Sergei Black encontram-se na linha de frente dessas conversas críticas. Para muitos, esse encontro significa mais do que apenas um engajamento diplomático. É visto como um farol de esperança, uma chance de paz em um mundo cansado de conflitos. À medida que a notícia se espalha, torna-se um tópico de intensa discussão em todas as plataformas de mídia, capturando a atenção de um público global, ansioso por resolução. Enquanto a reunião é envolta em segredo, o mero fato de tal diálogo estar ocorrendo é monumental. Isso provoca uma enxurrada de especulação e esperança de que talvez, apenas talvez, o gelo possa começar a derreter entre esses dois gigantes nucleares. No entanto, a ausência de peças-chave como a União Europeia e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não passa despercebida, com ambas as partes expressando seu descontentamento por serem deixadas de fora dessas discussões cruciais. Essa exclusão adiciona um elemento de intriga e tensão, enquanto a Europa enfrenta suas próprias divisões internas e Zelensky se vê marginalizado em uma conversa que impacta diretamente o futuro de sua nação. No campo de batalha, a situação permanece terrível. O exército russo avança em direção a locais estratégicos, aproximando-se de pontos importantes, como as regiões do Dnieper e Zapor. Para a Ucrânia, o tempo está passando, e os riscos nunca foram tão altos. O espectro das forças russas, alcançando mais profundamente o território ucraniano, paira, ameaçando alterar decisivamente o curso do conflito. Enquanto isso, no pano de fundo, as implicações econômicas da guerra lançam uma longa sombra. As sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia tiveram consequências de grande alcance, afetando não apenas a Rússia, mas também empresas americanas ansiosas para explorar o vasto mercado russo. A potencial cooperação econômica pós-conflito fascina ambas as nações, insinuando um futuro onde os interesses econômicos possam abrir caminho para relações renovadas. À medida que o diálogo se desenrola em Riad, o mundo observa com expectativa. Poderia este ser o momento em que a diplomacia triunfa sobre a guerra? A reunião conclui-se após 4 horas e meia, com ambos os lados concordando em estabelecer um mecanismo de consulta destinado a resolver irritações em seu relacionamento bilateral. Eles reconhecem que uma única reunião não pode ser suficiente para resolver o conflito ucraniano, mas expressam um compromisso compartilhado em explorar oportunidades econômicas que possam surgir após um acordo de paz. As perspectivas de reabertura dos canais econômicos entre os dois países apresentam um curioso paradoxo. Enquanto as sanções têm sido uma ferramenta de pressão geopolítica, também prejudicaram empresas americanas ansiosas para reentrar no mercado russo. Para inúmeras empresas americanas, a potencial reabertura desse mercado poderia significar um impulso significativo, oferecendo acesso a mais de 150 milhões de potenciais clientes. No entanto, à medida que as engrenagens diplomáticas começam a girar, a Ucrânia encontra-se em uma encruzilhada. O presidente Zelensky, visivelmente chateado pela exclusão das conversas, afirma que nenhuma decisão deve ser feita sobre a Ucrânia sem a sua participação. Suas palavras ecoam um sentimento de frustração e urgência, um apelo por reconhecimento em um mundo onde jogos de xadrez geopolíticos são jogados longe das linhas de frente. Ao pôr do sol desse dia histórico, a pergunta permanece: esses diálogos abrirão caminho para a paz ou são apenas um prelúdio para mais conflitos? As respostas continuam incertas, deixando-nos a todos para nos perguntarmos o que o futuro reserva para um mundo dividido pela guerra, mas ansiando por harmonia. À medida que a poeira assenta no fronte diplomático, o campo de batalha na Ucrânia conta sua própria história, uma narrativa de resiliência, estratégia e conflito implacável.
Enquanto as negociações acontecem a milhares de quilômetros de distância na Arábia Saudita, as forças ucranianas continuam a enfrentar as duras realidades no terreno. Na região ao redor do Dníper e Zapor, as tropas russas avançam, empregando artilharia e ataques aéreos em uma tentativa de consolidar seus ganhos. O exército ucraniano, embora superado em armas e número, permanece desafiador, mantendo posições estratégicas com uma tenacidade que se tornou a sua marca registrada. No entanto, o custo é alto, com relatos de perdas substanciais, tanto em pessoal quanto em equipamento. O conflito transformou a paisagem ucraniana em um teatro de guerra, com cidades e vilarejos exibindo as cicatrizes das operações militares sustentadas. O foco do exército russo em rotas logísticas-chave complica ainda mais os esforços da Ucrânia. Linhas de abastecimento são alvo e a infraestrutura torna-se uma vítima na luta contínua pelo controle. Apesar desses desafios, o espírito ucraniano permanece inquebrantável, alimentado por um profundo senso de orgulho nacional e pelo apoio inabalável de seus aliados ocidentais. À medida que as forças russas se aproximam do rio Dníper, a especulação cresce sobre seus objetivos finais. A importância estratégica de controlar essa região não pode ser subestimada. Ela serve como uma artéria vital tanto para atividades militares quanto econômicas, e sua captura representaria uma grande vitória para as forças russas, remodelando as dinâmicas do conflito. Enquanto isso, o espectro do envolvimento ocidental paira, com a União Europeia expressando frustração por sua exclusão das conversas em Riad. A ausência de vozes europeias nessas discussões destaca as complexidades geopolíticas em jogo. Dentro da Europa, as divisões são acentuadas, com nações como a República Tcheca, Romênia e Eslovênia expressando descontentamento por sua percepção de marginalização no processo de tomada de decisões. O presidente da França, Emmanuel Macron, tenta abordar essas preocupações, convocando reuniões de emergência, mas a fissura permanece. Enquanto a Europa lida com seus desafios internos, as implicações mais amplas do conflito continuam a ressoar em todo o continente. Para os Estados Unidos, os riscos são igualmente altos. Como um ator-chave no cenário geopolítico global, o papel da América no conflito vai além da mera diplomacia. Seu apoio militar e econômico à Ucrânia sublinha um compromisso em conter a influência russa na região. No entanto, esse apoio tem um custo, com os contribuintes americanos arcando com o fardo financeiro da ajuda militar sustentada. À medida que o conflito se arrasta, surgem questões sobre a sustentabilidade a longo prazo dessa abordagem e o potencial impacto nas prioridades domésticas dos Imarniwa. No meio dessas maquinações geopolíticas, o custo humano do conflito não pode ser negligenciado. As vidas de incontáveis ucranianos foram viradas do avesso, com famílias despedaçadas e comunidades destruídas. A crise humanitária continua a escalar, com a necessidade de ajuda e apoio tornando-se cada vez mais urgente. Para muitos, a perspectiva de reconstruir suas vidas parece distante, ofuscada pelas demandas imediatas de sobrevivência. Contudo, em meio ao caos e à incerteza, há lampejos de esperança. Histórias de resiliência e solidariedade emergem das regiões devastadas pela guerra, testemunho da força duradoura do espírito humano. As comunidades se unem para apoiar umas às outras, forjando laços que transcendem as divisões da guerra. Enquanto o sol nasce sobre a paisagem marcada pela batalha, a pergunta permanece: a paz pode ser alcançada, e a que custo? As respostas não são facilmente encontradas, mas a busca pela paz é uma jornada que deve ser empreendida, impulsionada pela aspiração compartilhada por um futuro livre da sombra do conflito. Como espectadores, somos levados a ponderar sobre nosso próprio papel nesse drama em desenvolvimento. Seremos observadores passivos ou participantes ativos na formação de um mundo onde a diplomacia triunfa sobre a discórdia? A escolha é nossa, e os riscos nunca foram tão altos. À medida que o conflito na Ucrânia continua a dominar as manchetes, o foco se desloca para a intrincada teia de alianças e rivalidades que definem o cenário geopolítico global. Com os Estados Unidos e a Rússia engajados em diálogo, o mundo prende a respiração, esperando por um avanço que possa abrir caminho para a paz. No entanto,
O caminho para a resolução está repleto de desafios, à medida que tensões históricas e interesses concorrentes ameaçam desviar os esforços diplomáticos. Dentro desse ambiente complexo, o papel dos principais atores torna-se cada vez mais significativo. Para a Rússia, os riscos são imensos. A busca por objetivos estratégicos na Ucrânia é impulsionada pelo desejo de reafirmar sua influência em uma região historicamente vista como parte de sua esfera de influência. No entanto, os custos são altos, com sanções internacionais e isolamento diplomático representando desafios significativos. Os potenciais benefícios de uma resolução diplomática, incluindo o levantamento de sanções e oportunidades econômicas renovadas, oferecem um incentivo convincente para que a Rússia se engaje em um diálogo significativo. Para os Estados Unidos, o conflito representa um teste crítico de sua liderança global. O equilíbrio entre apoiar a Ucrânia e manter o engajamento diplomático com a Rússia é delicado, exigindo uma navegação cuidadosa das complexas realidades geopolíticas. Com os olhos do mundo voltados para Washington, as decisões tomadas pelos líderes americanos terão implicações de grande alcance, moldando não apenas o futuro da Ucrânia, mas também as dinâmicas mais amplas das relações internacionais. Enquanto isso, a Europa encontra-se em uma encruzilhada, lidando com seu papel em um mundo em rápida mudança. A exclusão das conversas em Riad destaca os desafios de um continente que se esforça para afirmar sua influência no palco global. À medida que os líderes europeus buscam abordar divisões internas e fortalecer sua voz coletiva, a necessidade de uma abordagem unificada torna-se cada vez mais premente. O potencial para uma Europa mais forte e coesa contribuir positivamente para a resolução do conflito é significativo, mas alcançar essa unidade permanece um desafio formidável. Em meio a essas manobras geopolíticas, o elemento humano permanece na vanguarda. Para o povo da Ucrânia, o conflito não é apenas um jogo de xadrez diplomático distante, mas uma realidade dura que afeta suas vidas diárias. A resiliência e determinação do povo ucraniano servem como um poderoso lembrete do custo humano da guerra e da necessidade urgente de resolução. Enquanto o mundo observa, as histórias daqueles afetados pelo conflito inspiram um público global, reforçando a importância de buscar a paz com vigor renovado. Nesse contexto, o papel da mídia torna-se crucial, fornecendo uma janela para as realidades no terreno e moldando a percepção pública do conflito. Como consumidores de notícias, somos desafiados a olhar além das manchetes, a entender as nuances e complexidades da situação e a nos envolver de forma crítica com as informações apresentadas. O poder dos cidadãos informados para influenciar políticas e impulsionar mudanças é imenso, sublinhando a importância de permanecer engajado e informado. À medida que a narrativa se desenrola, a pergunta permanece: o que o futuro reserva para a Ucrânia e a comunidade global mais ampla? As respostas não são predeterminadas e o caminho à frente é incerto. No entanto, o desejo coletivo por paz e estabilidade oferece esperança para um futuro onde o diálogo e a cooperação possam triunfar sobre a divisão e o conflito. Neste momento de incerteza, somos chamados a refletir sobre nossos próprios papéis na formação do mundo que desejamos ver. Nós nos levantaremos para o desafio, abraçando a oportunidade de contribuir para um mundo mais pacífico e justo? A jornada à frente não é fácil, mas o potencial para uma mudança positiva está ao nosso alcance. À medida que navegamos pelas complexidades desta crise global, sejamos guiados pelos valores de empatia, compreensão e um compromisso compartilhado em construir um futuro onde a paz prevaleça. Enquanto o mundo volta sua atenção para o próximo capítulo desta história em desenvolvimento, convidamos você a se juntar à conversa, a se envolver com as questões em questão e a fazer parte da mudança que desejamos ver. Não se esqueça de curtir e se inscrever para se manter atualizado sobre os últimos desenvolvimentos e fazer parte de uma comunidade dedicada a explorar as complexidades do nosso mundo com curiosidade e compaixão. A jornada está apenas começando, e sua voz é importante.